Jesus estava rezando em um certo lugar, nos diz o Evangelho, e um discípulo pediu-lhe para que o ensinasse a rezar, para que ensinassem eles a rezarem. A primeira lição que nós podemos tomar desse Evangelho é que, primeiramente, devemos nós tomar iniciativa. Jesus, ele dá o exemplo e nós devemos ir atrás de Jesus, imitá-lo. Devemos nós nos interessar pelas coisas de Cristo, pelas coisas de Deus. Somos nós que devemos nos interessar pela oração, pela vida de oração, porque se nós não nos interessamos, nós não conseguimos caminhar nessa vida. Jesus esperou os discípulos pedirem para que ele ensinassem a rezar. Também nós, se queremos rezar, aprender a rezar, devemos pedir ao Senhor. E devemos nós ter uma iniciativa. Não esperar sempre que alguma coisa aconteça ou que Deus nos dê um dom da oração de uma hora para outra, mas somos nós que devemos buscar esta vida de oração. E Jesus, ele ensinou a rezar o Pai Nosso. Ele apresentou Deus como Pai e ensinou não uma oração repetitiva, mas ensinou uma forma nova de rezar. Ensinou uma maneira nova de se dirigir ao Pai, uma maneira nova de se relacionar com aquele Deus que é Pai. Jesus, ele ensina aos discípulos que devem ter um relacionamento na oração com o Pai e não simplesmente falar palavras, não simplesmente recitar orações, muitas vezes sem pensar naquilo que está rezando ou meditando. Devemos criar um elo com Deus nas orações. Devemos criar um laço na oração com o próprio Deus. É isso que o Senhor nos ensina, uma maneira nova de rezar, de entrar na intimidade de Deus. E é possível entrar na intimidade de Deus na oração. Por isso, depois ele vai dizer aquela parábola do amigo, que um amigo vai até o outro amigo pedir um pedaço de pão no meio da noite, porque é assim que devemos nos relacionar com Deus, como amigos. E um amigo que é amigo, um amigo verdadeiro, não incomoda o outro amigo. Nunca um amigo que é verdadeiro amigo vai se sentir incomodado pelo outro amigo. Pode ser a hora que for, pode ser o momento que for, porque se a amizade é verdadeira, se a amizade é estreita, esse amigo vai ficar feliz em ceder ao amigo aquilo que ele necessita, em ajudar, em ir ao encontro do amigo. Então não existe um momento em que na amizade verdadeira há algum que disturbe o outro, algum que incomode o outro, porque os amigos, eles se compreendem, se ajudam, eles sabem sair de si para ir ao encontro do outro. E é esta a relação que nós podemos e deveríamos criar com Deus. Uma relação de amizade, de confiança. E não só uma oração, uma relação com Deus onde eu peço aquilo que eu quero e depois viro as costas para Deus. O amigo, ele também escuta o que o outro amigo tem a dizer. Ele procura compreender
o que o outro amigo tem a dizer. Uma relação de amizade verdadeira sabe se abrir também a críticas, sabe se abrir também a correções fraternas. E muitas vezes Deus, Ele nas nossas orações, Ele também se utiliza da correção fraterna. Por isso que devemos ter esse relacionamento com Deus mais íntimo, porque assim abrimos a nossa vida para Deus. E Deus, Ele intervém na nossa vida para nos ajudar, para nos fazer crescer, para dar a nós aquilo que necessitamos e para pedir a nós que sempre busquemos caminhar cada vez mais. Por isso, a relação que Jesus fala sobre que podeis pedir o que quiser, não é que nós podemos pedir o que quiser, porque devemos pedir o necessário, devemos pedir aquilo que é importante para a nossa vida, devemos pedir algo que realmente tenha importância na nossa vida. Por isso que ele vai dizer que se nós que somos maus damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus nos dará o Espírito Santo. Eis o que nós precisamos pedir, é o Espírito Santo na nossa vida. Não pedir coisas supérfluas, porque nem tudo que é supérfluo Deus nos dará, porque aquele supérfluo pode levar também à superficialidade à nossa vida. Por isso que Deus nos dará o Espírito Santo, à medida em que nós pedirmos, à medida em que nós invocarmos. Deus nos dará aquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso crescimento. É para isso que Deus nos dará tudo. Deus dará tudo aquilo que é necessário para a nossa vida espiritual, para o nosso caminho espiritual com Deus, para o nosso crescimento como cristãos, para crescermos na fé, na confiança em Deus. Por isso que devemos saber também o que pedir. Então, se eu tenho dificuldades de perdoar, eu devo pedir a Deus. Eu devo pedir a Deus a graça de perdoar. Isso sim é algo de importante que Deus nos dá, que Deus concede àqueles que o pedem. Se temos fraquezas nas nossas lutas diárias contra o pecado, Deus pode nos dar a força para vencermos aquela tentação. Deus pode intervir na nossa vida para que nós possamos crescer em santidade, crescer em graça, para que nós busquemos cada vez mais a Ele. Se sou arrogante, Deus pode me dar a graça. Se sou impaciente, Deus pode me dar a graça da paciência, a graça da perseverança. Mas essas coisas nós dificilmente pedimos a Deus. Essas coisas nós simplesmente queremos nós resolver com as nossas forças. E é pelo contrário, isso é que nós devemos pedir a Deus. Porque Ele, com o dom do Espírito Santo na nossa vida, é capaz de nos dar a graça do perdão, é capaz de nos dar a graça de sermos mais pacientes, é capaz de nos dar a graça da compreensão. É isso que Deus quer nos dar para a nossa vida. E que nós precisamos aprender a pedir. Ao invés de pedirmos tantas coisas que são para esse mundo, tantas coisas supérfluas, que
são para este mundo. E se nós pedíssemos essas graças, Deus ele também concederia as outras graças que são para este mundo. Por isso precisamos acreditar cada vez mais no Senhor e pedir a Ele a graça do Espírito Santo. Ter essa amizade, essa confiança com Deus, esta intimidade com Deus, que muitas vezes se atreve, é capaz até de se atrever para pedir a Deus, para conversar com Deus. Assim como nós vemos com Abraão, que diante do Senhor, que estava enviando seus homens, seus anjos, e que ele próprio estava indo para Sodoma e Gomorra, para destruir aquela cidade que estava pervertida, aquela cidade que vivia no pecado, um pecado tão grande que clamava, que chegava até os céus. Ele intercedeu por aqueles pecadores. Ele intercedeu para que Deus não destruísse aquela cidade. Nós, quando temos inimigos, quando temos pessoas que nos incomodam, nós pedimos a Deus para que faça justiça, não para que dê o perdão. Abraão, ele pediu o que para Deus? Pediu a piedade, a misericórdia, para que eles pudessem também se converterem. E nós não pedimos a conversão para os nossos inimigos. Não pedimos a conversão para aqueles que estão lá fora e que fazem o mal, e que roubam, e que maltratam as pessoas, e que têm violência, que vivem de violência. Nós não pedimos a Deus a graça do perdão, a graça da misericórdia, a graça da conversão. Nós pedimos a Deus a justiça. E muitas vezes entre nós se tem até uma mentalidade de que seria bom ter a pena de morte para matar essas pessoas. Eis que Abraão, que era o amigo do Senhor, o amigo de Deus, ele intercede por aquele povo que está perdido. E ele vai dizer, mas se tiver 50 justos, vai matar os justos com aqueles pecadores? Se tiver 45, 20, 30, 20, 10. Agora o problema é que naquela cidade não haviam 10 justos. Haviam apenas 4, que era Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. E mesmo assim, a esposa virou sal, porque no caminho ela olhou para trás, sentiu saudade de Sodoma e Gomorra, enquanto estava sendo destruída. E as 2 filhas de Ló, para ter uma descendência, cometeram um pecado. Então, na realidade, eram 4, mas que o justo mesmo, talvez só Ló. Diante de toda a cidade. Agora, o importante é qual o sentimento que nós temos diante dessas pessoas que estão no pecado, que estão perdidas. Qual é a nossa coragem de falar com o Senhor, de pedir a Ele a misericórdia? Nós temos que procurar mudar um pouco o nosso pensamento, pensar com o pensamento de Deus. Por isso que nós não somos amigos do Senhor, porque nós pensamos como este mundo. Nós pensamos sempre no bem-estar deste mundo, no meu bem-estar aqui na terra. E se esquecemos que Deus, Ele tem projetos maiores para a nossa vida. Tem projetos muito maiores. Jesus, nos diz a segunda leitura, Ele veio
para nos salvar. Ele pagou o preço do nosso resgate, o preço pelos nossos pecados. Nós não somos os justos que talvez salvariam a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas nós somos os justos pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Cristo, que pagou pelos nossos pecados, que nos restaurou, que nos resgatou, que pagou para que nós venhamos a ser salvos. Por isso que nós precisamos buscar a Ele, crescer na vida com Cristo, para que nós possamos, junto com Ele, caminhar cada vez mais para as promessas de Deus. Pensar cada vez mais segundo Deus, ter cada vez mais essa intimidade com o Senhor, para abrir o nosso coração a Ele. Que o Senhor, que é todo misericórdia, que a sua misericórdia cada vez mais nos conduz à salvação. Ele já nos deu a salvação, já pagou pelos nossos pecados. Agora falta a nossa parte, falta o nosso desejo, a nossa vontade, falta nós darmos a nossa iniciativa, fazer como o discípulo no início do Evangelho, que foi lá, viu Jesus rezando, e ele teve iniciativa, ensina-me a rezar. Nós temos que também ter essa iniciativa, para que nós possamos cada vez mais estar mais próximo de Cristo.